Olá, no vídeo de hoje nós iremos abordar um assunto que muita gente sente o desejo no coração de realizar, mas não sabe como proceder. E nesse vídeo eu vou ensinar como as pessoas devem proceder nesse caso, que é sobre a pregação do Evangelho. Ou seja, eu vou ensinar aqui para vocês hoje 3 dicas de como realizar uma pregação poderosa. Mas antes de nós irmos diretamente para esse vídeo, para os ensinamentos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um joinha aí, ativasse o sininho para receber mais notificações de outros vídeos que irão surgir aqui nesse canal e também deixasse um comentário para me saber o que vocês acharam desse vídeo. E o que vamos abordar nesse vídeo? 3 dicas muito importantes de como você deve proceder para realizar um sermão poderoso na igreja. A primeira dela é: leia o texto. Aí você vai me perguntar, mas não é óbvio que a pessoa tem que ler o texto? Sim, é óbvio. Mas o que acontece? Muitas pessoas, elas só leem um texto quando estão preparando o sermão. E depois elas só irão ler de novo quando elas estão no púlpito para pregar esse sermão. Então, dentro dessa primeira dica, eu vou deixar 3 considerações. Assim também como eu vou deixar 3 considerações na segunda dica e 3 considerações na terceira dica também. A primeira consideração é: treine a leitura do texto. Ou seja, por que você deve treinar essa leitura? Para quando você não chegar diante da igreja, você não atropela o texto, você não coma palavras, você não erre na leitura. Então, para que você não faça todas essas coisas erradas aqui, você deve ler, você deve treinar bastante o texto. Você deve ler ele diariamente, para que esse texto possa estar enraizado na sua mente. Muitas pessoas elas falam que nós devemos ler pelo menos no máximo 60, 70 vezes. Eu digo o seguinte: nós devemos ler o bastante para que esse texto possa ser enraizado na nossa cabeça. A segunda consideração é: leia com muita calma o texto e reflita nele. Por que nós devemos ler com muita calma? Para quando você chegar diante da igreja, que você abrir sua Bíblia, que abrir no texto para ler, você possa ter segurança. Você possa passar a impressão que você realmente estudou esse texto. Porque se você gaguejar, se você comer vírgula, a igreja ela vai olhar para você e vai ter a impressão que você não estudou esse texto. E se você realmente não ler com muita calma e refletir, você não irá estudar o texto. A igreja vai estar com razão. E o que é que acontece? Os 3 primeiros minutos de uma pregação é onde você conquista a audiência dos irmãos. E se nesses 3 primeiros minutos você for mal, você gaguejar, comer palavras, nesse momento aí, a igreja não vai ter mais não vai ser mais sua audiência. Elas vão desviar e vão ficar mexendo no celular ou fazer outra coisa. Isso é muito comum com pregadores que vão despreparados para o púlpito. A terceira consideração é: leia em outras versões. Como assim leia em outras versões? Sim, por quê? Porque tem várias versões que são muito antigas, tem palavras que as pessoas não compreendem. Então, se você puder ler em umas versões mais atualizadas, é melhor para que a igreja venha a entender a sua pregação. Eu vou indicar aqui 2 versões que são muito boas. É a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que é de 2017, e a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Essas 2 são ótimas versões para que você possa levar no dia da sua pregação. E agora nós vamos partir para a segunda dica. A segunda dica é: explicar o texto. Sim, explicar o texto é muito importante. É o que a igreja está esperando nesse momento. O que acontece? Tem irmãos que não se preparam, que não estudam o texto e não sabem nem se é um livro, se é uma carta, se é o Pentateuco, se é um profeta maior, se é um profeta menor. Então eles ficam todos desatualizados na igreja. Então como é que eles podem explicar umas coisas que nem eles mesmos sabem? E dentro dessa segunda dica, eu vou dar 3 considerações também. Uma delas é interpretar o texto. E o que é que significa interpretar o texto? Você só pode explicar o texto se você interpretar o texto. E como você vai interpretar o texto? Através de oração. Por quê? Oração é o espírito do sermão, é onde você se prepara. E a oração é muito importante, por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita por homens, mas debaixo da unção do Espírito Santo. Então, se você quer interpretar bem
um texto, você deve estar em oração. Você deve estar sobre o poder do Espírito Santo. E também, se você puder e tiver uma Bíblia de estudo, ou então um comentário bem coerente, um comentário que seja de acordo com a palavra de Deus. É muito bom. O que acontece? Calvino, um reformador, ele falava que pregação é a interpretação do texto. Se você não explicar o texto, então não é uma pregação. É qualquer coisa, menos uma pregação, se você não conseguir explicar o texto. A segunda consideração aqui desse tópico é extrair a lição principal do texto. E como eu faço isso? Através da exegese. O que é exegese? Exegese é um termo técnico, que quer dizer que você deve extrair do texto, você deve tirar, você deve pegar o que o texto está dizendo e aplicar e explicar à igreja. Isso é a exegese. Por exemplo, o Salmo 1, ele quer dizer o quê? Ele está falando de dois povos ali, está falando do justo e dos ímpios, de como o justo deve proceder e de como os ímpios procedem. Então, você tem que ter isso em mente para você passar para a igreja. Isso é extrair a principal lição do texto. A terceira consideração é explique com uma linguagem fácil. Isso daqui é muito importante, meus irmãos. Por quê? Tem pregadores que eles vão pregar na igreja, eles usam palavra tão complicada que às vezes nem eles mesmos entendem o que eles estão dizendo. Porque a igreja deveria estar com um dicionário para estar traduzindo cada palavra que ele fala. Isso não é legal para a igreja. Tem muitas pessoas ali que não são cultas. Como é que ela vai entender palavras que nem mesmo o pregador às vezes entende? Então você deve levar para a igreja um sermão e explicá-lo da melhor forma, uma linguagem mais fácil que tiver, uma linguagem contemporânea, uma linguagem atual. A terceira dica é aplicar o texto. E como você deve aplicar esse texto? A primeira coisa que você deve fazer é aplicar esse texto, comece aplicando em si mesmo. Ou seja, você, pregador, quando você preparar esse sermão, você tem que estar debaixo de oração, você tem que se consagrar, para que esse sermão ele possa ser aplicado primeiramente na sua vida, antes de você querer aplicar para a vida da igreja. Porque se você não aplicar esse sermão na sua vida primeiro, o poder do Espírito não vai estar em você para que a igreja possa receber essa palavra com amor, com mansidão. Então você deve primeiro aplicar em si mesmo. Segundo, aplique com senso de urgência. Ou seja, a palavra de Deus ela é urgente. Quando você prega ela, você deve explicar qual é a situação sua se você não se arrepender do pecado. Porque tem muitas pessoas que vivem na igreja, mas elas vivem diante de pecado e às vezes elas não levam tão a sério as mensagens que os pregadores pregam. Então, quando você pregar uma mensagem, você tem que ter aquele senso de urgência, falar para ela que se ela não se arrepender daquele mau caminho, ela vai para o inferno. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi na pregação de Billy Graham. O que foi que ele disse? Ele disse que um jovem, ele era atleta, ele estava treinando num certo clube e na cidade estava tendo uma conferência e a família dele toda estava nessa conferência. Quando ele saiu do treinamento, ele foi em direção para casa, mas quando chegou de frente a esse estádio, ele sentiu o desejo de entrar. Então ele entrou nessa pregação e no momento da pregação, no momento do apelo do pregador, o pregador falou com urgência ao coração dele. E o que aconteceu? Ele se arrependeu, ele entregou sua vida para Jesus e a sua alma foi salva. 2 semanas depois, aconteceu um acidente e ele morreu. Mas por causa da urgência daquela palavra, ele foi salvo. Outro caso foi na urgência da pregação de Jonathan Edwards, no sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. As pessoas dizem que naquele sermão a urgência foi tão grande que as pessoas estavam vendo como se o chão da igreja estivesse se abrindo e o inferno estivesse vindo buscar elas. Por quê? Porque o pregador, ele aplicou com urgência aquela pregação. Então é isso, meus irmãos. Nós devemos aplicar a palavra de Deus com urgência. Por quê? Porque é ela que é eficaz para entrar no nosso coração. E a terceira dica é
aplique sempre debaixo do poder do Espírito Santo. Como nós podemos aplicar essa palavra debaixo do poder do Espírito Santo? Só através de muita consagração, através da leitura da palavra diariamente, através da oração, porque só assim você vai ter como aplicar a palavra que você está pregando e as pessoas vão entender. Então o Espírito Santo vai poder agir, porque é o Espírito Santo quem age no coração das pessoas. Nós somos apenas um mensageiro. Então, se você quer aplicar, aplique sempre debaixo do poder do Espírito Santo. Então é isso, meus irmãos. Esse é o vídeo de hoje, que estou deixando aqui para você essas 3 dicas muito importantes, que é ler, explicar e aplicar o texto de maneira correta, sempre debaixo da unção do Espírito. Então, se vocês gostaram, eu quero que vocês deixem o like aí, que vocês possam se inscrever no canal, deixar um comentário e logo mais sairá mais vídeo como esse daí. Gostaria que vocês pudessem deixar um feedback aí dizendo se gostaram ou não, se eu devo continuar fazendo vídeo dessa forma. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.